Eu estava vendo a entrevista de um certo líder, um certo presidente de um país aqui perto, e este presidente estava cedendo uma entrevista para aquele repórter, o repórter perguntando se ele tivesse algum problema e não continuasse na presidência, se estava tudo bem. Aí ele respondeu que sim, isso era democracia, se ele tivesse alguma falha, que poderia ser deposto, etc. E depois mostraram outra entrevista, na verdade mostraram outra cena dele fazendo um discurso, já anos depois. Ele continuou na presidência e continuou interinamente na presidência. E ele se tornou um ditador. E ele fala ali no discurso dele que estavam mudando as leis daquela Constituição daquele país para fazer com que a presidência dele durasse mais e mais anos, décadas. Felizmente ele faleceu, mas infelizmente aquele país continuou numa ditadura ainda pior com o sucessor dele. Eu não vou citar o nome desses dois presidentes, desse que morreu e mentiu na entrevista, ou mudou de ideia depois. E não vou citar o nome do segundo, que está sob ameaça de um dos maiores potências do mundo. Esse outro presidente que tomou posse de falsas eleições, há muitas polêmicas em torno das eleições do país dele. E o país dele tem relatos de fome, muitas pessoas estão imigrando de lá para cá, para o nosso país, relatando os sofrimentos que estão passando lá. Então você vê como o poder mexe com a cabeça das pessoas e como o mundo está sempre em decadência, porque as nações se enganam, os seres humanos se enganam ao tentar liderar a sociedade, acabam se tornando crápulas, acabam se tornando enganadores, acabam se tornando embriagados com poder e acabam também sentindo medo de perderem o poder e serem associados como criminosos, etc. Mas é sempre assim, muitas vezes é assim. Por isso que a democracia real, verdadeira, seria necessária ser praticada, mas ela está sempre correndo um risco. Por isso que muitos líderes e alguns países se tornam ditaduras, porque não conseguem, não têm coragem de viver uma verdadeira democracia. Então começam a cortar as liberdades pessoais, começam a impedir a liberdade de expressão, começam a perseguir a religião, principalmente a religião bíblica, porque os cristãos bíblicos são as pessoas mais resistentes às manipulações. Os cristãos bíblicos, as comunidades cristãs bíblicas, são as que mais se posicionam contra ideologias governamentais fracassadas ou ditatoriais. Por isso que os cristãos acabam sendo muito perseguidos em países coletivistas, em países de sistemas que impõem uma falsa igualdade em todo o mundo e que dá o poder a uma oligarquia, a um pequeno grupo que manda em todos, mata quem eles querem. Então isso acontece porque não conseguem viver um verdadeiro acordo, uma verdadeira aliança com seu povo. Quebram suas promessas, quebram seus pactos. Nós poderíamos dizer que isso é normal do ser humano, mas é um normal infeliz, porque o ser humano é que se desviou do que deveria ser o normal. O normal seria o ser humano viver em retidão, praticar a justiça, praticar a ordem, promover a vida. O normal seria os líderes das nações serem servos, serem verdadeiros servidores, e não pessoas do mal, não pessoas tão manipuladoras, tão desgraçadamente assassinas e maldosas. O normal deveria ser eles serem pessoas que são verdadeiros servidores, mas eles quebram os pactos, quebram os acordos. Porém, há uma fonte do universo, a fonte
pré-existente do todo, que faz pactos e não os quebra. É o Deus vivo e verdadeiro. Ele fez o seu pacto com a sociedade humana quando ele resgatou o povo de Israel do Egito e os levou para uma terra de liberdade. Ele fez isso usando Moisés. Eles fizeram lá um ritual da Páscoa, em que imolaram um cordeiro e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das casas dos israelitas, e depois eles foram embora do Egito. Em Marcos capítulo 14, do versículo 22 a 26, Marcos 14, 22 a 26, nós vemos Jesus celebrar essa Páscoa, essa ceia com os seus discípulos. Ele pede para os discípulos dele, parece que foi Pedro e João, prepararem a ceia, e depois eles vão para aquele cenáculo, aquela sala. Eles ali se aconchegam, eles ali se assentam, se reclinam à mesa para cearem juntos a ceia do Senhor. A ceia da Páscoa, na verdade. Era originalmente a ceia que os judeus faziam na sexta-feira, só que Jesus parece que antecipou e fez na quinta-feira, porque ele sabia que na sexta-feira ele ia ser preso, ele estaria sendo crucificado. Então ele faz esta ceia com os discípulos, de acordo com muitos dados e análises, teria sido na quinta-feira. E na quinta-feira também era o dia que no templo lá em Jerusalém, lá no templo religioso dos judeus, era o dia em que era sacrificado o cordeiro pascal, o cordeiro para a celebração da festa do Pessah, da Páscoa. Coincidentemente, Jesus, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro e total Cordeiro que tira o pecado do mundo, na quinta-feira está ali presente com seus discípulos, dando graças por aquele alimento, e depois de dar graças, ele parte o pão e oferece aos seus discípulos e diz: isto é o meu corpo, comei dele todos, Isto é o meu corpo, tomai e comei. Esse tomai e comei mostra que Jesus está dando a sua vida, o seu sacrifício, para que os discípulos dele, os seguidores dele, aqueles que se tornassem parte do povo dele, pudessem se alimentar dele, se alimentar da vida dele, se alimentar de todos os benefícios, graças, de todas as bênçãos que vêm junto com a salvação, que vêm junto com o sacrifício de Jesus. Então, quando ele diz tomai e comei, ele fala no sentido de realmente nós assimilarmos de forma íntima a palavra de Deus, de nós assimilarmos dentro de nós a vida espiritual, de nós assimilarmos dentro de nós a vida de Cristo em nós. Então ele fala para os seus discípulos ao comerem do pão e beberem do cálice, ele diz: tomai, comei, bebei deste cálice. Em seguida ele fala do cálice, do sangue, do vinho. Ele fala que o vinho é o sangue dele. Ele diz: este é o meu sangue, dado por vós, dado para salvação, para redenção, para perdão dos pecados. Então ele oferece, ele está dizendo, está mostrando para os discípulos dele que o sacrifício dele, o corpo dele pregado na cruz, iria inaugurar uma nova aliança. A velha aliança foi a aliança que foi feita há séculos antes deste momento ali que eles estão na ceia, foi feita milênio antes, através de quando Moisés é usado por Deus para confrontar Faraó e tirar o povo de Israel da escravidão sob o Egito, sob Faraó. Então Moisés institui ali a Páscoa, em que eles comiam da carne do cordeiro, comiam pão sem fermento, simbolizando a pureza, a santidade, e também comiam ervas amargas para lembrar que haviam sido escravos, mas que não seriam mais escravos.
Geralmente a Páscoa era feita de pé, as pessoas de pé comiam pão, etc. Mas agora os discípulos comiam reclinados. Em Israel os costumes mudaram. As pessoas se assentavam às mesas e comiam a Páscoa, talvez para lembrar que agora elas estavam na terra prometida, elas moravam em Canaã, que hoje é chamada indevidamente de Palestina, mas na verdade era a terra de Canaã, a terra da promessa. Eles estavam lá, não tinham precisão mais de comer, celebrar a ceia pascal de pé. Só que agora eles estão com o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus. Jesus está ali com eles, ainda não havia sido crucificado. Então quando Jesus fala, este pão é o meu corpo, ele não está dizendo que aquele pão ali agora estava se transformando num corpo de verdade, num carne de verdade, num bife humano ali. Não. Não há motivo para nós continuarmos a acreditar que quando você come a ceia, aquele pão, aquela hóstia, ou seja lá como as pessoas chamam, aquilo lá vira de fato uma carne. Essa crença não é de fato bíblica. E quando Jesus fala do vinho ali, este é o meu sangue, ele estava vivo ali com os discípulos e o vinho não estava se transformando em sangue naquela hora. Na verdade, isso é uma metáfora, mas é uma metáfora viva, profunda, é uma mensagem de pacto. Jesus fala que eles teriam que celebrar esse pão, esse vinho, sempre, até quando ele voltasse. Um dia ele ia voltar, ele fala aqui nesse texto que também, ele estava só tomando naquele momento a ceia com eles, só naquela hora, porque depois só tomaria de novo a ceia com seus discípulos quando viesse no reino dele, quando o reino dele fosse totalmente estabelecido. Ou seja, a ceia do Senhor, ela mostra o pacto, a inauguração do pacto que ele estava fazendo, uma nova aliança, mostra que Deus é um Deus de aliança, é um Deus que cumpre aquilo que ele entra em acordo com os seres humanos. Ele não é como os líderes que nós vemos aí, que quebram acordos. Ele nem é como nós. Nós somos incapazes de cumprir acordos completamente. Nós pecamos, nós falhamos. A humanidade está presa em seus entraves de falhas, de fraquezas. E por isso que o Filho de Deus veio para libertar a humanidade, para que todo aquele que nele crê seja livre dos enganos, seja livre desse sistema enganoso, ou esse conjunto de sistemas internacionais que prendem as pessoas dentro de instituições que lhes roubam a alma, que lhes roubam a vida, que lhes roubam as suas famílias, sua dignidade, que os afundam num sistema de decadência, em culturas decadentes. Jesus está libertando as pessoas que creem nele. Em todos os lugares do mundo existem pessoas que estão seguindo a Jesus porque estão vendo a verdadeira vida que há em Jesus, estão reconhecendo que Jesus está vivo. Jesus morreu e ressuscitou. Ele comeu aquela ceia com os discípulos, profetizou que ia ser morto, foi crucificado, mas ele hoje está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele voltará quando vai ter uma nova ceia. Esta ceia, sim, será no momento em que a terra terá sido transformada, a terra será regenerada, as nações se converterão, todos os povos dirão que Jesus Cristo é Senhor. Mas isso não é agora. Agora nós estamos militando, caminhando, agora nós estamos lutando contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo, nós estamos em luta. Nós estamos perseverando. Aquele que perseverar até o fim será salvo, o Mestre disse. Então, a ceia do Senhor é um sinal de perseverança. Jesus disse que seus discípulos deviam fazer isto sempre. Em momentos ocasiões especiais, comunidades cristãs em todos os lugares fazem esta ceia. Os cristãos bíblicos fazem esta ceia sempre, em dias determinados do mês, varia de igreja para igreja, mas todos devem fazer esta ceia, comer o pão, beber do vinho,
lembrando a morte do Senhor até que Ele venha. E todos devem fazer isso como sinal de que estão num pacto com Deus, estão numa aliança com Deus. Essa ceia é para sempre nos lembrarmos de que nós temos uma identidade espiritual. Aquele que segue a Jesus tem uma identidade espiritual. E se você ainda acha que não tem essa identidade, você pode vir a Jesus hoje mesmo, você pode chamá-lo para ser o seu Senhor, o seu Salvador. Você pode dizer agora em oração: Senhor Jesus, vem morar em meu coração, vem ser o Senhor da minha vida, vem ser o Salvador da minha alma. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, entra na minha vida e me transforma em uma nova criatura. Então, dessa forma, você estará entrando num pacto com Ele, ao se entregar a Deus, invocando o Filho de Deus na sua vida. E depois de fazer isso, procure uma igreja bíblica, uma igreja cristã firmada na Bíblia, uma igreja que exponha, que ensine os textos bíblicos todos os domingos, uma igreja realista, que não seja manipuladora de emocionalismo, mas uma igreja realmente séria. Procure uma igreja firmada em princípios que só a Bíblia, só as Escrituras, só Jesus salva, só a graça de Deus é que nos salva. Procure uma igreja que ensine o Evangelho verdadeiro, porque agora você fez essa oração recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E se você já recebeu, já toma a ceia do Senhor, continue tomando a ceia com respeito, com reverência e com gratidão, porque você está participando de um povo e de uma realidade que vai se tornar total daqui a uns tempos. Nós estamos aguardando até que Ele venha e transforme tudo isso. Por enquanto estamos vendo sinais acontecendo aí, as nações digladiando, sinais nos céus, na terra, tremores de terra, várias coisas acontecendo, mas nós cremos que ainda mais coisas acontecerão e que por fim o Senhor, o nosso Senhor, voltará e restaurará todas as coisas. Enquanto isso, os cristãos devem perseverar, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de pressão. Não desista de seguir a Jesus. Todos os dias busque a presença dele. Mantenha-se nesse pacto, nessa aliança, porque o mais do pacto, o maior selo, a maior parte do selo ele já fez, que foi derramar o próprio sangue dele. Nas culturas antigas era comum lá no Mediterrâneo haver sangue para cumprirem acordos. Mesmo os beduínos faziam isso, os judeus conheciam isso, todos conheciam essa questão de ter sempre um sangue nos acordos sérios que faziam. Mas o nosso sangue, o sangue que fez o acordo para a nossa salvação, para nós agora termos um novo rumo, para você ter uma nova direção para você sair da escuridão, viver uma vida de sentido para a sua vida, o sangue é poderoso, que é o sangue do próprio Filho de Deus. O seu líder, o seu Senhor, é o seu Salvador. É a Ele que você tem que seguir. Ele não vai quebrar a sua promessa. Ele não vai decepcionar você. Venha para Jesus. Se você já segue Jesus, mantenha-se firme nele. Não deixe de dar o seu like e de comentar: eu sigo a Jesus, ou eu quero seguir a Jesus e entrar numa aliança com Ele. Diga isso aí no seu comentário e que Deus abençoe a sua vida, graça e paz, e até mais.